Hoje a gente vai falar sobre a história das terapias cognitivas e comportamentais, com o objetivo de vocês entenderem quais processos essas terapias passaram e quais são os movimentos para o futuro das terapias comportamentais. Bom, a gente pode dizer que tudo isso teve início na década de 60, em que a psicanálise estava em alta. Então, a psicanálise era o principal modelo de terapia, de tratamento psicológico e que cada vez mais crescia. E o objetivo da terapia era trazer os processos inconscientes para a consciência. Dentro desse contexto, começou a questionar sobre esses processos subjetivos que eram imensuráveis e começaram uma crítica em relação à psicanálise. A partir dessa crítica surgiu o behaviorismo radical, principalmente com o John Watson, que foi considerado hoje em dia o pai do behaviorismo radical e que defendia que os psicólogos deveriam trabalhar com comportamentos observáveis e mensuráveis. Ele iniciou o seu estudo com modelos animais. Então ele falava sobre a modelagem pelo estímulo e resposta e que os psicólogos deveriam se concentrar nesses comportamentos observáveis. Um dos principais experimentos que ficou famoso pelo John Watson é do pequeno Albert, em que ele falava sobre esse condicionamento clássico. Então o que ele fez? Ele pegou o pequeno Albert, que era um bebezinho naquela época, e apresentava a um rato. Então, quando o Albert estava sentadinho ali, ele mostrava o rato. E o Albert não tinha nenhum tipo de reação. Era considerado um estímulo neutro. A partir de um tempo, ele começou toda vez que ele apresentava o rato, ele também fazia um barulho muito alto, que era um estímulo, a gente chama de estímulo aversivo. Então, ele pareava o rato que era um estímulo neutro, com o barulho alto, que era um estímulo aversivo. A partir disso, com o tempo foi observado que apenas a apresentação do rato já fazia com que o pequeno Albert tivesse uma resposta de medo, ou seja, ele pareou esse estímulo neutro com o estímulo aversivo. Então, o rato acabou se tornando um estímulo aversivo. Isso foi um grande exemplo do condicionamento clássico e que também demonstrou o processo de generalização. Então, o que é a generalização? Além do Albert ter medo desse rato, que antes era um estímulo neutro, ele também começou a ter medo de coisas semelhantes, como, por exemplo, só uma bolinha felpuda branca, que era parecida com rato, já iniciava essas sensações de medo no pequeno Albert. Então ficou bem famoso esse estudo, principalmente porque demonstrava uma grande parte da teoria do behaviorismo radical. E em paralelo com isso também veio o Skinner, que falou sobre o condicionamento operante. Então, segundo Skinner, além desse condicionamento clássico, também existe o condicionamento operante, em que os nossos comportamentos são selecionados pelas consequências no ambiente. Então, por exemplo, se eu estou no mercado e eu peço um doce para minha mãe, é possível que se ela me dá esse doce naquele momento, a minha resposta seja reforçada, porque aumenta a probabilidade de eu pedir esse doce da próxima vez que eu estiver no mercado. Então, uma consequência reforçadora do meu comportamento aumenta a probabilidade desse comportamento acontecer de novo. Da mesma forma, acontece com a punição, só que ao contrário. Então, por exemplo, se eu estou no mercado e eu peço doce para minha mãe e ela briga comigo, me pune, então diminui a probabilidade desse meu comportamento ocorrer de novo nesse contexto. Então, em poucas palavras, esse é o condicionamento operante que foi demonstrado por Skinner. Então a gente pode observar que nessa primeira onda tem muito enfoque naqueles comportamentos que a gente observa. E a partir disso, na década de 70, começou a se questionar um pouco isso. Então, será que o psicólogo só deve agir nesses comportamentos que são observáveis? O que acontece com os pensamentos, sentimentos e emoções? Como que a gente coloca isso dentro da terapia? Então aí começou a surgir a segunda onda das terapias cognitivas comportamentais. Uma pessoa que foi muito relevante nessa segunda onda foi o Albert Ellis, que fez a terapia racional emotiva comportamental, que tinha como objetivo enfatizar a interação entre esses pensamentos irracionais e as emoções disfuncionais que causam comportamentos problemáticos.
E também um profissional muito relevante na segunda onda é o Aaron Beck, que criou a terapia cognitiva comportamental. Então, o Aaron Beck, inicialmente ele era psicanalista e ele atendia muitos pacientes deprimidos. E com o tempo ele foi observando que esses pacientes deprimidos tinham uma forma muito específica de pensar, de ver a si mesmo, de ver o mundo, de ver o futuro. E a partir dessas observações, ele começou a questionar se ele não podia desafiar essas visões de mundo. Então, bebendo muito da fonte do estoicismo, ele acreditava que a gente não sofria exatamente por causa dos acontecimentos, mas sim da forma em que a gente interpretava esses acontecimentos. A partir daí, ele criou essa técnica que chama questionamento socrático. Então, a partir desses questionamentos, ele desafiava esses pensamentos disfuncionais. Além disso, ele também trouxe um conceito muito importante para a terapia hoje em dia, que é a colaboração entre o terapeuta e paciente, tirando esse paciente de como paciente mesmo. Então eles até mudaram a terminologia. Hoje em dia os terapeutas comportamentais chamam o paciente de cliente, porque se entende que ele não fica ali passivo recebendo uma intervenção. O cliente, na verdade, ele também tem um papel ativo na sua melhora. Então existe uma colaboração entre terapeuta e cliente para ter essa melhora do sofrimento psíquico. E apesar da terapia cognitivo-comportamental ser muito conhecida e relevante até hoje, ao mesmo tempo começou a fazer esse movimento, em que questionou, será que a gente não está indo demais para o subjetivo? Será que não existe algum meio termo? Então vocês veem que as terapias cognitivos comportamentais sempre tiveram esse movimento de o ambiente para o pensamento, e aí agora na terceira onda é retomado de novo esse questionamento sobre como o ambiente, o contexto influencia no sofrimento psíquico. Então, aí surgem as atuais terapias contextuais, retomando essa teoria do behaviorismo radical, mas não deixando de lado esse avanço da segunda onda em que questionava um pouco dos pensamentos. E um dos nomes mais relevantes também para as terapias contextuais é o Steven Hayes, que criou a terapia da aceitação e compromisso, que também retoma esses conceitos do behaviorismo radical e também fala sobre as teorias das molduras relacionais, que a partir do entendimento do comportamento operante e da generalização que a gente falou da primeira onda, entende como a linguagem afeta o nosso sofrimento psíquico e como isso influencia no nosso comportamento. Então a terapia da aceitação e compromisso hoje tem muitas pesquisas e também é considerada padrão ouro para dor crônica. Além disso, também temos a terapia comportamental dialética, criada pela Marsha Linehan, que hoje é considerada a terapia padrão ouro para transtorno de personalidade borderline, porque tem muita ênfase no processo de regulação emocional do paciente e também tem como base algumas reflexões zen budistas, além de incluir também a compreensão do comportamento operante e do behaviorismo radical. Outra terapia muito importante é a terapia de ativação comportamental, que é padrão ouro para o tratamento da depressão, em que o terapeuta vai ajudar o paciente com depressão, que está para baixo, que tem uma alteração de humor, a se engajar em comportamentos que vão lhe trazer reforços positivos. Outra terapia também muito relevante na terceira onda é a terapia analítico-funcional, muito inspirada no conceito de transferência da psicanálise, mas que a partir dos conceitos do behaviorismo radical entende que o paciente que tem algum tipo de comportamento inadequado no mundo fora do setting terapêutico também vai trazer esse comportamento para o setting terapêutico, que é um ambiente em que esse psicoterapeuta vai poder intervir e fazer a generalização desse comportamento mais adaptativo para o mundo fora do setting terapêutico. Vocês podem ver que cada uma dessas terapias diferentes, que tem modos diferentes de intervir nos problemas, são padrão ouro para algum tipo de demanda específica. E dentro desse contexto, com o aumento das pesquisas clínicas, começou a se questionar o quanto isso é aplicável
no consultório, uma vez que as pesquisas clínicas pegam um diagnóstico específico, excluem comorbidades, sendo que muitos desses pacientes têm comorbidades, mais de um transtorno psiquiátrico. Então começou a questionar o quanto a gente pode aplicar esse tipo de raciocínio, de um tipo de intervenção para algum tipo de problema no consultório, uma vez que o consultório é completamente diferente de um ensaio clínico randomizado. Então, com o questionamento desse DSM, dessa forma que a gente está desenvolvendo pesquisas, começou-se a questionar se a gente não poderia intervir, não necessariamente num diagnóstico específico, mas se essas terapias não poderiam ser usadas para intervir nos processos por trás. Então, ao invés da gente olhar para o sintoma do paciente, da gente olhar por trás, o processo psicológico que está influenciando neste sintoma, e que cada uma dessas técnicas, psicoterapias, pudessem intervir neste processo psicológico ao invés da depressão, do transtorno bipolar, da ansiedade, da dor crônica, o que está por trás destes sintomas que a gente está observando. Então, a partir disso, começou a se questionar ou se formular a terapia baseada em processos. Então, a terapia baseada em processos ainda está muito no início, né? Não é uma terapia nova comportamental, mas sim unir essas terapias em um modelo só, formulando o caso com base nos processos por trás e a partir daí escolher a melhor técnica possível para esse paciente. Para vocês terem noção, a crítica, o livro em que o Steven Hayes critica o DSM, foi lançado em 2020. E a terapia baseada em processos ainda está sendo formulada, pesquisada, e esses processos psicológicos por trás também. Então é um movimento importante da comunidade científica em que a gente precisa ficar atento sobre os novos desdobramentos dessa área em que é tão nova. Então a gente pode observar que as terapias cognitivos comportamentais se iniciaram lá na década de 60, em que se trabalhava principalmente na observação e na modificação desses comportamentos observáveis. Na segunda onda, houve aquele movimento para trabalhar mais os pensamentos e as crenças dos pacientes. E na terceira onda, teve o movimento de retomar o behaviorismo radical, também não deixando de lado a interpretação, as emoções e os pensamentos daqueles pacientes. E atualmente a gente está caminhando para a terapia baseada em processos, que não olha para uma intervenção baseada num diagnóstico, mas sim nos processos psicológicos por trás desses sintomas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!